Olá, querida personalidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Juan Alves Podcast. Para quem não me conhece, se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, muito prazer. Eu sou Juan Alves, sou psicanalista clínico e o meu foco é o tratamento dos transtornos mentais e emocionais. Meu trabalho consiste em ajudar a entender e tratar as raízes dos seus sofrimentos e das suas angústias emocionais. Minha missão aqui nesse podcast é trazer para você um bate-papo muito interessante e profundo sobre saúde emocional, saúde mental e saúde física, para pegar esses conceitos e trazer para você de uma forma que você sinta como prática, que possa transformar também a sua vida. No episódio de hoje, nós vamos falar com o Marcos Vinícius. Ele é massoterapeuta e quiroprata. Ele também é mentor de massoterapeutas, criador do método Cura e Equilíbrio e lançou seu primeiro e-book, Do Absoluto Zero ao Entendimento de uma Dor Lombar. O nosso bate-papo vai girar em torno do tema como equilibrar as nossas dores emocionais. Então já pega papel e caneta para você não perder nada. Aqui no vídeo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link para você entrar no grupo de WhatsApp do nosso programa Desperte a Sua Personalidade. Esse programa vai ajudar você a entender melhor quem você é, te ajudar a ter clareza no que você quer e te dar a motivação que você precisa para alcançar os objetivos que você realmente deseja. Então clica no link para não perder nada. E sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o episódio de hoje. Muito bem, Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Juan, pelo convite. Né? É um prazer muito grande estar aqui. Primeiramente, cara, eu quero agradecer a Deus, porque se hoje eu estou aqui, se hoje a gente está aqui nesse bate-papo, nesse podcast, eu acho que é pela permissão dele. Então, eu gosto, depois de amadurecer bastante nesses últimos anos, eu aprendi que independentemente da tua religião, aqui eu não estou citando religião, mas independentemente do que você acredita, a tudo dai graças. E eu estou agradecendo a Deus hoje e carrego comigo, aonde eu for, do bate-papo que eu tiver, eu vou citar ele como em primeiro lugar. Tá? E, obviamente, eu quero agradecer a você pelo convite, um convite muito especial, que fala um pouquinho desse tema maravilhoso, sobre equilibrar nossas emoções, como que a gente pode chegar num bom entendimento e também executar. Porque não é fácil para muitas pessoas, tem um grau de dificuldade, isso no âmbito geral. Mas eu quero agradecer muito, tá? Muito a você, muito a sua audiência. Então, sejam bem-vindos, porque eu tenho certeza que vocês que estão aqui vão desfrutar do melhor. A gente vai passar o melhor para vocês, um pouco das minhas experiências que eu tive, tanto na parte da massoterapia, mas coisas pessoais. Porque a gente fala sobre questões emocionais, mas, primeiramente, como que eu estou? Como que eu estou? Se você é terapeuta que também está vendo essa live, está vendo esse bate-papo, como que você está? Então, às vezes a gente precisa, nós nos entendermos e fazer aquela pergunta simples, como que eu estou hoje? E, a partir disso, poder tratar pessoas, porque hoje a gente vive um mundo que está doente, está adoecido. Verdade. E precisamos ter ferramentas aí para poder ajudar as pessoas a sair desses intempéries aí da vida. Então, muito obrigado, Juan, e estamos aí para debater da melhor forma possível. Eu gostei que você já trouxe esse ponto de dar graças, né? Graças ao Criador, graças a Deus. E eu acho que um espírito grato, né, Marcão? Eu acho que ele faz diferença. Faz diferença na nossa vida, faz diferença
no nosso emocional, no nosso psicológico, na nossa saúde, né? Então já começamos com tudo, já começamos com o pé direito. Show! Excelente, excelente. E, pessoal, vocês que estão aqui na nossa audiência, todos os links do Marcos vão estar aqui também na descrição do vídeo. No final, a gente vai conversar, ele vai deixar aqui todos os contatos dele para você entrar em contato com ele, para você conversar com ele. Gostou, Marcos? Olha, que legal, gostei do seu trabalho. Quer fazer um atendimento com ele? Todos os links vão estar aqui na descrição. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa. Marcão, excelente, top de linha ter você aqui, uma honra. E a gente sempre gosta de começar trazendo para a nossa audiência um pouco da história do profissional, né? A gente sabe que cada pessoa tem a sua história, a sua caminhada, né? E isso traz para ela também, traz para a profissão dela uma bagagem, algo de profundo que se conecta com aquilo que ele faz, né? Então conta pra gente, Marcão, conta como é que você chegou nessa história de saúde, de massoterapia, de quiropraxia. Conta pra gente como é que foi um pouco da sua jornada, conta pra gente, pra nossa audiência. Foi de paraquedas, literalmente de paraquedas. Assim, eu trabalhei a vida inteira, mas assim, não a vida inteira, mas uma grande parte dela no setor de cozinha e também madeireira. Então, coisas bem nada a ver, né? Uma coisa nada a ver com a outra. E em 2004, foi meu primeiro contato assim mais minucioso com a quiropraxia e com a massoterapia. Meu pai, ele era massagista já de um time de futebol aqui da minha cidade. Mas era muito diferente daquilo que eu tinha visto, né? Não era uma coisa que me chamava a atenção. Então, era normal para mim. Mas até que eu conheci a quiropraxia, a massoterapia como um geral, como um todo. Não somente aquela que você faz para reabilitar, né, o pessoal da parte do esporte, mas também algo mais clínico, algo um pouco mais profundo. E em 2004 foi meu primeiro contato. Recebi massagem, recebi quiropraxia e falei, cara, é para mim isso daí. É uma coisa que parece que despertou, ligou uma chavezinha, eu falei, cara, é para mim. E nessa época eu estava trabalhando em uma empresa de madeira já. Eu era responsável por um setor de estoque e pensei, bom, vou fazer um curso. Eu acho que vai ser bacana, porque antes de eu começar a fazer quiropraxia, de começar o curso de quiropraxia, eu queria ver como que era o corpo humano. Como que era entender a máquina humana. E então eu fiz um cursinho de massoterapia. Na época o mentor era o Clemente, da CBS. Da CBS. E assim, muito bacana, muito legal. Gostei, aprendi muita coisa. Mas estava faltando, cara. Estava faltando algo. Em 2005, com esse mesmo profissional, eu aprendi técnicas de quiropraxia da escola dele. Posteriormente a isso, isso foi em 2006 daí. Em 2007, teve um curso muito bacana, um curso extensivo de quiropraxia de 8 meses. Então, era todo o final de semana. A gente fazia o curso de fritar a mente mesmo. A gente fazia a parte teórica e já partia para a parte prática. A faculdade de quiropraxia ainda não tinha formado ainda, se não me engano, acho que formou, não, já tinha formado em 2005 no Brasil. Mas a grande massa era somente curso. Então, eu acabei fazendo vários cursos e tal. E isso em 2006. 2007, eu terminei e já comecei a atender, né? Então, eu comecei a fazer alguns atendimentos com alguns amigos, algumas pessoas da família, e eu fui me aprofundando, porque assim, cara, eu gostava muito de estudar. Então, eu comia livro, sabe? Então, livro de anatomia, livro de fisiologia, de cinesioterapia, de cinesiologia, nossa, eu adorava, porque parecia que era algo
era algo que eu já sabia, cara. Não, isso falando de forma metáfora, assim. Uhum, se conectou, né? Me conectei muito ao corpo humano. Aí eu comecei a atender e comecei a gostar. Aí surgiu outros cursos. Quando eu me formei, em 2007 para 2008, a escola aí me chamou. O que você acha de fazer parte do clube de funcionários da escola? Como ajudante, né? Ajudava a cobrar os alunos, era uma espécie de pau para toda obra, né? Ajudava a limpar as macas, a varrer, a organizar os livros, a organizar as apostilas, a fazer correção de português. Então, era assim que eu comecei junto na escola de forma profissional mesmo. E fazendo os atendimentos. Eu cobrava, na época, era R$20, não lembro se era R$20, acho que era 15, 20 pila, para pagar o estudo. Uhum. Então, cobrava de um, de outro, e era no boca a boca, e assim as coisas foram acontecendo. Aí, depois de acompanhar o professor, o Clemente, no caso da CBS, ele falou, Marcos, a gente vai então para outras cidades agora, tá? Então, final de semana, dia de semana, 2 vezes por semana você me acompanha nos cursos, e final de semana esquece que você não tem mais folga. Tu vai viajar comigo e vai fazer essas mesmas cobranças, porém, né, na região aí. E foi assim que aconteceu. Eu fui, durante mais ou menos uns 6 meses, acompanhando, limpando, organizando, até que um dia, numa cidade muito próxima aqui, a gente foi lá, recebi normal a galera, de forma bem acolhedora, fiz todo o processo de entregar as apostilas e tal, e eu fui apresentado para a turma. O diretor da escola falou, hoje o curso de massagem, o curso de massoterapia, então a gente vai dar início. Tinha, se eu não me engano, acho que eram umas 40 e poucas pessoas, já era uma turma grande. Que legal. E esse aqui é o Marcos. O Marcos hoje ele vai ser professor. É ele que vai dar o curso para vocês. Cara, falei, você é doido, mano, você vai ver isso comigo? Ele falou. A palavra que ele me falou foi azar, cara. Tipo assim, te ferra. Dá o curso, faz aquilo que você aprendeu e me colocou a ferro e fogo. O que eu quero dizer com isso, cara? Que, tipo assim, as pessoas que estão me escutando, às vezes, quando será que vai brilhar para mim? Quando será que as coisas vão acontecer? Não desista. Faz o teu melhor, faz aquilo que você sabe, faz com amor, com carinho, que as coisas vão acontecendo. E aí foi surgindo, eu comecei a dar curso em 2009, 2010, e assim já foi indo, até que em 2018, 2017 e 2018, ele me convidou para ser sócio da escola. Olha que legal, cara. Aí, então, de aluno que varria, que limpava, que organizava, eu fui sócio da empresa. Que passou ali um tempo e eu acabei me desligando por problemas administrativos, problemas que foi se desgastando ali. Quando eu era professor era de uma forma, depois eu acabei sendo sócio, daí muda um pouquinho, né? São duas pessoas que pensam diferentes, que têm um conhecimento, mesmo que bom, mas que cada um tem as suas diferenças. Verdade. E aí eu acabei me desligando da escola. Mas eu tenho um carinho muito grande por ele, foi meu mentor, meu primeiro mentor, foi o diretor que me trouxe a vontade de conhecer sobre o ramo da massoterapia. Aí eu fui criando meu próprio método, fui juntando técnicas, fui juntando maneiras, anamneses, porque hoje eu vejo que uma grande parte das nossas dificuldades vem na questão inicial, de você entender o que realmente o paciente tem, né? E em 2021, contando rapidamente aqui para fechar, em 2021 eu são 2 filhos que eu tenho, né? Então o Breno Henrico e a Maria Sofia. Quando o Breno Henrico nasceu, ele nasceu no fervo, porque eu dava curso para cima, para baixo, era loucura, não tinha tempo para nada.
Aí deu uma sossegada, aí nasceu a Maria Sofia em 2021. Foi uma gravidez muito conturbada. Minha filha não estava crescendo no útero, estava tendo dificuldade de crescimento, até que a gente teve que interromper. Então, ela nasceu prematura. A gente soube 2 dias antes dela nascer que ela tinha Down. E junto com o Down, acompanhou uma cardiopatia congênita. Ela passou por 2 cirurgias do coração, passou por uma cirurgia do estômago, passou por uma cirurgia agora em 2024, passou por uma cirurgia do ouvido, foi colocado um tubo auditivo. E assim foi, basicamente, um dos motivos, né? O pessoal fala, Marcos, cadê você nas redes sociais? Cadê você no Instagram? Não vejo mais você postar. Realmente, nesse tempo, eu dediquei para minha família. Nesse tempo aí, eu resolvi parar. Amadureci muito nesse tempo. Quando as pessoas falam, cadê você? Onde você está? Naquele tempo ali, e até esse presente momento, cuidando da família. Agora a gente começa numa nova fase, a fase que está tudo calmo, graças a Deus, mas eu aprendi no meio de um turbilhão de informações, um turbilhão de provações, que eu pedia para Deus muitas coisas. Eu pedia para Deus sabedoria, eu pedia para Deus calma, eu pedia para Deus um monte de coisa, e eu não sabia interpretar. A interpretação que eu tinha era equivocada. E que agora, hoje, e não faz muito tempo, faz pouco tempo que eu entendi o que Deus estava querendo me dizer. Quando eu pedia para Deus assim, Pai, pelo amor de Deus, me dá um pouco de calma, eu preciso centrar minha cabeça. E o que que eu ouvia? Nada. Ele não falava nada comigo, cara. Ele não me dizia nada. Isso me deixava muito frustrado, porque ele não me dizia nada. Hoje faz pouco tempo, que numa palestra, o palestrante falou de uma forma muito bem elaborada, e ele disse, cara, quantas vezes você já pediu para Deus e ele não te disse nada? Eu falei, pô, para mim é isso daí, né? Ele, então, silêncio também é resposta. Silêncio também é resposta. Às vezes, no turbilhão, você precisa acalmar sua mente para poder tomar as decisões certas daí. E quando eu pedia para Deus para sabedoria, parece que ele me enchia de problema, cara. Mas me enchia de um turbilhão de problemas. E também faz pouco tempo que eu entendi o porquê. Porque através do problema, eu ia ser sábio o suficiente para conseguir tomar as decisões certas. Então, nesse período, foi um período muito difícil, foi um período que agora eu estou conseguindo estabilizar novamente, conseguindo fazer os atendimentos com qualidade e não quantidade. Hoje eu atendo poucas pessoas, mas eu atendo com qualidade, mostrando que a qualidade é superior ao quantitativo. É verdade. Então, esse é um pedacinho da minha história, falando de forma bem rápida, mas foi muito difícil. E nesse intervalo ainda, na penúltima cirurgia da minha filha, do estômago, quando ela fez a cirurgia do estômago, quando ela saiu da UTI, eu capotei o carro. Ela saiu da UTI, eu estava indo aqui em Santa Catarina, eu moro em Santa Catarina, eu moro numa cidade do interior chamada Caçador, Santa Catarina. É bem no oeste catarinense. Eu estava saindo de Caçador, indo para Blumenau, onde a minha filha fez a cirurgia, e de Blumenau eu fui para Balneário Camboriú, que era onde minha irmã morava. Nesse trajeto, quando minha filha saiu do centro de cirurgia e foi para a UTI, que eu consegui dizer para minha esposa, agora eu vou dormir e amanhã de manhã eu volto. Nesse trajeto eu capotei o carro. Então, não tinha seguro, perdi absolutamente, o carro foi que nem papel, mas muitas coisas eu aprendi nesse caminho, muitas coisas mesmo. Verdade. Hoje, de uma forma bem serena, digo para vocês, que a tudo dai graças, tudo dai graças, porque tem coisas que a gente não consegue explicação na hora, a explicação não vem na hora. A explicação, às vezes, e uma grande parte delas, vem com
o amadurecimento da tua cabeça. Então, É verdade. esse é o Marcos. Esse é o Marcos, esse é um pouquinho da história da minha vida, vamos dizer assim. E Marcão, muito obrigado por você compartilhar com a gente a sua história, né? Com certeza me inspirou, né? A gente vendo a sua história, vendo a sua perseverança, vendo os desafios, né? A gente vendo que você é uma pessoa também que acredita no Criador, né? Às vezes, quando a gente passa por situações difíceis, né? A gente realmente se pergunta por quê, né? Pergunta por quê, mas a gente sabe que Deus, ele sempre dá coisas boas pra gente, e como você falou, né? Eu gostei do que você disse. Às vezes a dificuldade, embora seja algo negativo, a gente pode exercitar qualidades positivas, né? É na dificuldade que a gente exercita, às vezes, mais paciência, mais perseverança, mais fé, mais calma, né? Pensa mais para poder ter mais sabedoria, pede mais, se achega ao Criador. Então, isso é excelente. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo está ouvindo a história do Marcão, e assim como eu, como está chegando também a mim, com certeza está chegando a você. Que episódio, né, pessoal? Marcão, muito obrigado mais uma vez, né? Eu gostei de outra coisa que você falou que tudo... E parece que isso tem sido uma constante aqui, sabe, Marcão? A gente tem conversado com as pessoas, com profissionais, e a maioria deles relata, e aconteceu comigo também, que primeiro, para entrar no mundo da saúde mental, ou emocional, ou física, eles passaram por algo, por uma experiência na qual eles tiveram isso na própria carne, né? Tiveram ali contato com aquilo, fizeram esse tipo de tratamento, acompanhamento, e isso despertou neles um desejo, uma vontade de, como você disse, entender a máquina humana, né, Marcão? Eu gostei disso, entender a máquina humana. E como você falou, né, Marcão, às vezes a gente passa por tanta coisa, tantos desafios, tantas pressões internas e externas, que é difícil manter em equilíbrio essas dores emocionais, né? É difícil a gente se manter em equilíbrio lidando com essas dores emocionais, né? Tem pessoas que a vida toda elas vêm de uma sucessão de dificuldades, de desafios, de traumas, né? Então, Marcão, na sua visão trazendo aqui para a gente, para compartilhar com a nossa audiência, por que é tão importante a gente olhar para esse tema do equilíbrio das dores emocionais? Por que é tão importante a gente trazer para o pessoal que está nos assistindo esse tema e a pessoa se dá a oportunidade de falar sobre esse tema, né? De olhar para esse lado? Por que você acha que é tão importante? Se liga numa coisa. A chave, eu digo que o equilíbrio da mente humana, das dores emocionais, é a chave da saúde como um todo. Eu digo isso porque, assim, cara, hoje, nesse mundo maluco, corrido, esse mundo em que a tecnologia deixou pessoas ansiosas, deixou pessoas estressadas, a gente precisa ter pessoas que nos ajudem a conduzir da melhor forma possível. Aí entra o massoterapeuta, entra o psicanalista, aí entra as terapias como um todo, tá? Psicólogos, psiquiatras. Eu trabalho numa clínica, Harmonize. Ela é uma clínica de terapias integradas. Por que eu cito isso? Porque hoje o profissional sozinho, somente ele, não dá conta. Então, o que eu consegui entender com isso? Que quando você entende um pouquinho dessa saúde mental, mas no meu caso, vamos dizer assim, no caso do massoterapeuta, que o massoterapeuta, cara, ele é uma pessoa que, como qualquer outro profissional, ele tem uma barreira. Sim. E essa barreira ela não pode ser ultrapassada. Então, aí entra vários outros profissionais. Aí entra a pessoa que entende do psico, da nossa mente, aquilo que o massoterapeuta não entende ainda. Entende
das técnicas de massoterapia, entende do relaxamento, dos efeitos fisiológicos da massagem e o que ela vai proporcionar. Mas existem coisas que o psicanalista, que o psicoterapeuta, que o hipnólogo, que as pessoas que entendem de terapias do psico realmente vão conseguir extrair aquilo que o paciente está sentindo. Então, as técnicas que eu aplico dentro de uma gama de terapias, é justamente isso. É tentar desvendar do meu paciente aonde que surgiu o problema. Eu não quero tratar a dor. Eu esqueço da dor. A dor, para mim, não importa, porque se eu falar em dor, eu vou dizer assim, toma um remédio, que a dor passa. Então, eu preciso entender a causa dela. Só que para que eu entenda a causa dela, eu vou ter que fazer uma anamnese mais profunda. E nessa minha anamnese, tem as indicações e contraindicações da massagem. Nas indicações, o que eu posso orientá-la? Há terapias, a massoterapia como o método cura-equilíbrio, que vai trazer a massagem relaxante, o método mais exclusivo meu, junto com uma candle, uma vela aromática com aroma, também com uma parte mais de termoterapia, através das pedras quentes, uma junção de técnicas para conseguir fazer com que a pessoa libere mais endorfina, não tanto endorfina, mas ocitocina, serotonina, hormônios do bem-estar. Mas tem coisas que ainda assim o massoterapeuta não consegue. Que é aí que vem os outros profissionais, que vem o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, o hipnólogo. Então, é uma junção de profissionais que vão trabalhar justamente para poder acertar o melhor tratamento para esse paciente. Então, eu vejo dessa forma. Pessoas de forma integrada, pessoas de forma conjunta, trabalhando para um paciente. E eu trago também o pessoal da fisioterapia, eu trago o pessoal o personal, né, o pessoal da educação física, por quê? Porque são terapias que envolvem liberação de endorfina, que somente a atividade física faz isso. Então, para você ver que, para conseguir talvez chegar nesse equilíbrio emocional, porque as dores, uma grande parte delas vem de problemas emocionais, nosso corpo não foi feito para sentir dor. Não foi feito para sentir dor. Por isso que a gente tem vários hormônios do bem-estar. E eu preciso saber como ativá-los. E quem vai, talvez, me direcionar são alguns profissionais aliados. Além do Masso, além do Quiro, aí os outros profissionais dessa mesma linhagem. Show de bola, show de bola. Muito bom, Marcão. Muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Eu gostei do que você estava falando sobre a gente buscar uma integração para poder entender melhor a causa, as raízes. E como você estava falando, todo profissional, ele chega até certo ponto, né? Todo profissional, ele tem uma barreira até onde ele vai e até onde ele pode proporcionar àquele cliente, àquele paciente, àquela pessoa que vem até nós, um alívio, uma melhora. E essa integração que você falou, né, de acertar ali o melhor tratamento para a pessoa buscar estar equilibrada, isso eu concordo plenamente. Eu acho que as terapias, elas se completam, né, acho que eu tenho isso delas se completarem, delas serem diferentes ferramentas para chegar num final de bem-estar, de alívio, né? De melhora, né? De remissão, de uma funcionalidade, da pessoa funcionar melhor no mundo, né? Funcionar melhor no ambiente em que ela está inserida. Então isso é incrível, cara. Pessoal, a gente está aqui com o Marcos.
massoterapeuta, quiroprata ou quirópata? Eu tô falando aqui, mas... Quiropraxista. Aí tem Quiropraxista. várias nomenclaturas aí. Então, pessoal, olha que insight que ele está trazendo para a gente. Olha que aula ele está dando para a gente aqui, para que a gente possa entender melhor, não só a importância da gente buscar essa ajuda, né? Porque ela só será eficaz se a gente buscar, né, Marcão? E como é importante a gente trabalhar junto, né? Os profissionais trabalharem juntos nesse sentido, né? E, Marcão, por exemplo, se uma pessoa hoje está aqui assistindo a gente e ela está sentindo o que você disse, né? Às vezes ela está se sentindo desequilibrada, às vezes ela está sentindo que não está legal, que não está bem. Você falou sobre os desafios, às vezes ela está tendo esses desafios, essa pressão, não está sabendo lidar, não está conseguindo mais. Existe alguma coisa prática ou alguma dica, alguma orientação que você possa passar aqui para a nossa audiência, para que eles possam entender melhor a si mesmos, o momento deles, ou então já sair daqui com alguma coisa prática? O que você diria? Qual orientação você pode passar para a gente? Primeiramente, procure o silêncio. É no silêncio que você consegue resolver um pouco daquilo que está cheio de um turbilhão de coisas na sua cabeça. Então, às vezes, é o silêncio que vai te trazer, talvez, a melhor resposta. A busca do profissional, se fosse fácil, todo mundo faria, né? Se fosse simples, todo mundo faria. Mas não é uma coisa muito pessoal. Faça aquilo que você se sente bem, aquilo que te traz um alívio. Eu conversei esses dias com um rapaz, ele é meu paciente já há algum tempo. E ele estava numa situação bem difícil, né, passando por momentos difíceis. E ele pedia, e o que eu vou fazer? E como bom terapeuta, faz aquilo que te sente bem. Porque a atividade, ela vai te proporcionar várias coisas, mas será que a pessoa está buscando atividade? Será que é aquilo que realmente ela quer? Será aquilo que... Porque as pessoas, elas querem a melhora, mas será que elas querem para quando? Tem pessoas que querem para hoje. E às vezes o hoje não é bem assim. Então, a melhor forma de você buscar entender e tirar um pouco esse turbilhão de coisas é buscar o silêncio. Para quem acredita em Deus, faz a tua oração. Se você não acredita em Deus, lei do retorno. Se tu, né, causa e efeito, então busca aquilo que tu acredita. Mas dentro das terapias, e eu recomendo sim, a massoterapia, recomendo sim a quiropraxia, recomendo sim as terapias como um todo, psicanálise. Cara, tu conseguir centrar a tua mente, porque hoje eu falo que todo mundo precisa de um psicólogo, precisa de um psicanalista clínico, precisa de um hipnólogo, né? Porque com esse turbilhão de informações, a gente vai dormir, mas a nossa... É como a gente está fechando o mercado. Nós fechamos o mercado e o nosso cérebro faz o balanço do dia. Nesse momento, nesse exato momento, para muitas pessoas, esse balanço não acontece. Porque o cérebro ainda continua na atividade, continua fazendo da mesma forma e não está conseguindo alinhar, se conectar realmente com os pensamentos. Então, o psicanalista, o psicólogo, eles vão nos dar ferramentas, entendimento de como fazer esse balanço. Aí vai entrar a massagem vai te fazer aquele relaxamento corporal, vai trabalhar as emoções de uma forma diferenciada, mas vai sim te trazer um bem-estar. O massoterapeuta sim é indicado. O quiropraxista, de uma forma conjunta, porque aí tu está trabalhando mais problema osteomioarticular, mas trabalhando de forma emocional, eu vou direcionar sim a massoterapia. Que a massoterapia ela vai
desencadear vários fatores, liberar hormônios do bem-estar. E mais uma coisa aí que eu vou dizer para vocês, talvez existem alguns médicos, psiquiatras, alguns médicos, inclusive clínico geral, que estão pedindo aí como é que está a questão dos hormônios, das vitaminas, como é que está a nossa vitamina, como é que está a B12, como é que está o complexo B, como é que está o zinco, como é que está o magnésio. Porque assim, tipo, beleza, eu tô bem, a parte emocional acredito que tá ok, mas espera lá, eu ando esquecendo muita coisa, como é que tá a minha saúde num todo, como é que tá a minha vitamina D. Então, são coisas que, como eu falei no início, tem coisas que a gente consegue trabalhar a massagem, a gente consegue trabalhar a parte da psicanálise, a gente consegue trabalhar a parte das terapias como um todo, mas tem horas que o meu médico é o meu melhor amigo também. Então, ele precisa saber como é que tá os componentes do meu sangue aí, como é que tá as vitaminas como um todo, porque existe uma grande conexão da saúde mental com essas vitaminas que eu acabei de falar para vocês. Então, vale muito a pena ir um pouquinho mais a fundo. Se tá muito para baixo, aí os homens aí, o pessoal aí, né? Tá muito para baixo, tá acordando cansado, pô, vai no teu médico, cara, pergunta como é que tá a tua testosterona, vê como é que tá essa situação aí, se tá muito para baixo, porque assim, nós precisamos tentar tirar um pouquinho mais daquela parte farmacológica mais doideira e um pouquinho mais para a parte de vitamina mesmo, de suplementação. Quer dizer, a suplementação, perfeito. Ela te ajuda muito. Então, aqui tá, eu tô dando umas dicas aí que eu tenho certeza que vai abrir um pouquinho a mente de vocês, que não é somente, Marcos, vou fazer massagem e não preciso fazer mais nada. Pô, pera lá, calma. Tu vai fazer a massagem como um complemento, mas tu vai continuar no médico. Tu vai fazer psicanálise, sim, mas continua no teu psiquiatra, porque uma coisa ela vai complementando a outra. Então, não abandona o teu psiquiatra, não abandona o teu médico, continua, e assim tu vai ver a diferença que vai ocasionar no teu dia a dia. Mas é preciso trabalho em conjunto. E esse nosso dia de hoje, essa loucura aí, pede isso, pede profissionais capacitados, profissionais que entendam de fazer mesmo a anamnese, de pegar lá o meu paciente e perder, seja meia hora, somente perguntando para ele como é que está o dia, como é que está a alimentação. Alimentação, outra ferramenta importante que a gente precisa cuidar. Água. Quanto você tomou de água hoje? Você tomou água? Pô, cara, se não tomou água, toma aí, porque assim a água é muito importante. Se tu não toma água, cara, teu rim já começa a dar pane. Qual é falando na parte emocional, e o que o meu corpo diz, o que o rim diz sobre, no caso, a massoterapia, a parte comportamental do rim, o que o rim me diz? Será que ele me diz que a pessoa que tem muito medo, o rim adoecido, será que essa pessoa... Então, se for entender de cada órgão, eu vou ver que tem certas coisinhas que existe uma conexão muito grande. Minha garganta, como é que tá? Minha garganta tá bem. Mas falando da parte emocional, da parte... como é que eu posso explicar? Algo mais somático, né? Isso, exatamente. Então, tudo isso vai girando dentro de um comportamento, de uma parte comportamental, que os nossos órgãos eles vão se deteriorando, e isso vai refletindo quem sou de forma comportamental. O meu estômago, como que o meu estômago está? Esse meu estômago está adoecido por quê? Porque será que eu estou ingerindo muito ácido, isso, aquilo? Não, Marcos, isso está ok. Ou será que é aquilo que te falaram, coisas que te falaram, mas tu não digeriu bem? Que às vezes tá tudo bem, mas alguém me falou algo, cara, que eu não consegui digerir. E tem pessoas que têm dor de cabeça, tem outras pessoas que afeta literalmente o estômago. Então, é importante trabalhar, como eu digo, de forma conjunta.
Aí você trabalhando de forma conjunta, você vai chegar a alguns resultados. Médico, psicanalista, psicoterapeuta, hipnólogo, maço, quiro, enfim, uma gama de profissionais aí. Verdade, Marcão. Excelente, excelente. E tudo isso que você falou entra naquilo que você tinha dito no início, né? Você disse, olha, eu busquei entender a máquina humana, né? E assim como uma máquina, né, ela tem várias peças e cada peça tem que ser olhada de acordo com a sua própria necessidade, né? Então nós também, como seres humanos, somos compostos de várias coisas e, como você disse perfeitamente, quando a gente olha de uma forma integral, a gente consegue ter um panorama mais claro, uma compreensão mais profunda. Perfeito, muito bom. Excelente, excelente. Marcão, a gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast e eu gostaria de saber, porque, pessoal, o Marcão ele está com um trabalho que ele desenvolveu um método, chama-se método Cura e Equilíbrio, e ele também está lançando o e-book dele, né? Lançou o e-book dele, do absoluto zero ao entendimento de uma dor lombar. Eu queria que ele comentasse um pouquinho para a gente. Marcos, como é que é esse método? Fala para a gente, esse método Cura e Equilíbrio. Conta um pouquinho para a nossa audiência como é que funciona. Então, o método Cura e Equilíbrio é um método que acabei desenvolvendo para trazer, né, ao entendimento de muitos massoterapeutas, inclusive nesse e-book. Eu fiz junto com meu filho ainda era pequeno, aí eu trouxe ele de modelo. Como desenvolver técnicas de massagem, utilizando tanto a parte, vamos dizer assim, como eu posso explicar, a parte da aromaterapia junto com situações onde a gente acaba encontrando no dia a dia, como eu posso explicar, fugiu a palavra, tem horas que a palavra ela desaparece. Acontece, mas, assim, acontece comigo também, tranquilo. Não, tem horas que parece que o Tico não começa a bater com o teco ali, é muita informação, mas esse daí é o e-book do outro método, mas o método Cura e Equilíbrio, ele foi feito uma junção de técnicas, onde eu trabalhei a parte da aromaterapia, junto com a Candle Message, junto com a parte da termoterapia, através das pedras quentes. Então, existem algumas técnicas desenvolvidas por mim mesmo, que eu acabei adaptando e trazendo o principal, que é a anamnese detalhada. Porque, através da anamnese, aquele tempo que a gente perde, né, entre aspas, perde com o nosso paciente, tentando entender o dia a dia dele, porque o tratamento, primeiramente, meu paciente ele precisa aceitar, ele precisa estar aberto à aceitação do tratamento. Porque se ele já chega dizendo que não acredita ou não quer, não é que a técnica não vai funcionar, mas fica aquela desconfiança de profissional, de paciente para profissional e vice-versa. Pô, será que eu vou estar entregando aquilo que realmente meu paciente quer? Mas quando você entende, quando você faz a anamnese bem detalhada de cada paciente, de cada pessoa, o tratamento da junção dessas técnicas, ele vai ter mais êxito. Falando agora do e-book. Esse e-book eu trouxe de uma forma bem simplificada, tá? Com imagens, daí sim, com meu filho, com o Breno Henrique. Ele foi o meu modelo. Legal. Foi o meu modelo. A gente acabou desenvolvendo ali algumas técnicas de como você entender melhor a sua dor lombar. Como tratar ela. A pessoa que quer entender um pouquinho sobre a massoterapia, ou aquela pessoa que já conhece, já sabe, eu tenho certeza que vai aprender muito sobre essas técnicas, porque tem também, entra uma parte que a gente chama de testes ortopédicos e neurológicos. Então, para desenvolver uma massagem ou desenvolver uma técnica de liberação miofacial em ponto gatilho, que são pontos de tensão. Resumindo, são pontos de tensão. Esses pontos de tensão, eles acabam
de forma estratégica espalhados no nosso corpo. Então, esse e-book ele vai demonstrar técnicas de palpação, técnicas de massagem, técnicas de entender melhor essa máquina que é o corpo humano, através da parte, vamos dizer assim, a parte mais leitura, né? E depois a parte mais prática, que também, eu acho que 80% do e-book é voltado mais para a parte prática. Então, vai facilitou para muitas pessoas, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a dar um upgrade, vamos dizer dessa forma, um upgrade aí nos tratamentos da massoterapia e da liberação também. Então, tá aí o e-book. Em breve a gente tem outras novidades também. Como eu falei, parei um pouco, dei uma acalmada no meu dia a dia, priorizei a minha família e priorizo sempre, porém, a gente precisa trabalhar, a gente precisa voltar ativa, né? Verdade. Então, tem aí alguns projetos também de livro sim aí pela frente. Tá? Muito legal, Marcão, muito legal. E vai ser um prazer, vai ser uma honra para a gente quando você tiver o seu livro, quiser lançar aqui no nosso podcast, vai ser uma honra receber você. Tá lançando aí no programa, hein? Lançando ao vivo e a cores. Eu vou botar aqui também, olha, os contatos do Marcão. Olha, você que está aqui assistindo a gente, gostou do Marcão, gostou do trabalho dele, quer saber mais, quer ser atendido por ele, olha, estou por aqui, moro perto da cidade, moro aqui na Redondeza, quero atender com ele. Aí estão não só o Instagram do Marcão, também o WhatsApp dele, entre em contato, tenho certeza que ele vai ajudar você. E Marcão, agora para fechar, eu quero pedir para você, para mandar para a nossa audiência uma mensagem que você queira que a pessoa que está assistindo aqui com a gente, ao sair desse programa, ao sair desse episódio, saia com esse pensamento, saia com esse insight, saia com essa ideia, fica à vontade. Agora eu vou deixar aqui deixa eu trocar aqui o palco. Fica à vontade, Marcão. Pode ficar à vontade para dar o seu recado para a pessoa que está nos assistindo agora. Muito bem. Então, para você que está aqui com a gente, eu quero primeiramente agradecer por você ter aceitado estar conosco. Dizer também que águas calmas não fazem bom marinheiro. Então, se tu está passando por dificuldade, levanta a cabeça, cara. Levanta a cabeça e continua. Muitas coisas, muitas perguntas sem respostas, continua da mesma forma. A vida, a tempestade não é para sempre. O sol logo está surgindo e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, tenho certeza absoluta que vai conseguir passar. A massagem, as técnicas as terapias como um todo, independentemente da profissão que você está. Ou se você é um paciente que está buscando um melhor entendimento do que tu está passando. Entenda de que a vida ela tem esses altos e baixos. Se a gente for imaginar, né, como que o nosso coração é, né? Como que é o batimento do coração, que ele faz a sístole e a diástole, que ele é um pontinho para cima, um pontinho para baixo. Um pontinho para cima, um pontinho para baixo. Assim é a nossa vida. Quando nada mais funciona, quando que perdeu a essência, quando aquele alto e baixo se transforma numa reta. Aí, literalmente, não tem mais nada o que fazer. Então, enquanto está tendo altos e baixos, o coração está batendo. E eu tenho certeza que o que você está passando vai desaparecer em breve. A tempestade não dura para sempre. Isso você pode ter certeza. Muito bom, excelente, Marcão. Uma mensagem poderosa para quem está nos assistindo.
Pessoal, que aula, hein? Que história de vida. Foi uma honra, uma alegria a gente ter aqui o Marcos com a gente, compartilhar não só os conhecimentos dele, mas também a história de vida dele, a visão dele sobre a vida, sobre os desafios e sobre a saúde física, emocional e mental. Marcão, uma honra, muito obrigado por você ter aceito esse convite, gratidão, um abraço na sua família, e muito obrigado mesmo. Quando você fala deles, o olho brilha, e isso é inspirador, mostra que é verdadeiro, mostra que é do coração, então é isso que conecta a gente, né? Que nos conecta nessa luta por ajudar outros a também se olharem, se cuidarem, Sim. se ajudarem, né, Marcão? Tamo E junto, olha muito só, obrigado. Pode falar, fica à só vontade. mais uma coisa, só para finalizar. Não, manda brasa. A gente prepara, né? Preparei tanta coisa para a gente falar, debater, e olha como que as coisas acabam se alinhando, né? Tudo que eu preparei, cara, não saiu, cara. Eu nem olhei para cá daí, né? Porque tem coisas que você liga o automático, você liga aquilo que realmente faz sentido. Quando você tem algo totalmente programado, tá ali na programação, de você falar, de você não esquecer, parece que às vezes não sai, parece que às vezes... E quando é algo natural, eu agradeço muito, obrigado mesmo, por deixar esse espaço aberto aí, poder de uma forma sem protocolo, passando por cima do protocolo. Isso acontece muito nos meus cursos. O pessoal fala assim, Marcos, poxa, cara, tu fez lá uma grade de curso e tal, mas já estamos na terceira aula e você quase nem terminou a primeira grade. Falei, cara, relaxa que tem muita coisa que não está nessa grade aí, que a gente acaba passando, porque no dia a dia a gente aprende muita coisa, então, e as experiências, elas são mais válidas do que aquilo que está no papel, as experiências do dia a dia, né, daquilo que a gente enfrenta com os nossos pacientes, com os nossos alunos, experiências, eu tive muitas experiências bacanas com alunos, com pacientes, e que hoje, graças a Deus, assim, posso dizer que uma grande parte dos que continuaram, porque muitos desistem pelo caminho, mas os que continuaram nas terapias estão vivendo disso. Mesmo com o mundo do jeito que está, mesmo a gente passando por essa crise que muitos estão falando e que de fato está acontecendo, estão conseguindo permanecer. Muitas pessoas acabaram desistindo, acabaram tendo que fechar as portas, mas muitos estão continuando. Então, não, você que está assistindo lá, não desista. Não desista, se acalma. Às vezes muda um pouquinho. Se tu tá fazendo atendimento, se tá fraco teu atendimento, trabalha, não faz uma outra atividade, mas não deixa de fazer isso à noite, por exemplo, para tu passar esse turbilhão, que depois as coisas vão ajeitar. Experiência própria. Passei agora há pouco sobre isso. Então eu sei como é que o caminho ele se mantém. Hoje as pessoas dizem, nossa, mas o Marcos, pô, agora tá lá com a clínica legal, não sei o quê. Mas nem sempre foi assim, cara. Ainda até esses dias eu estava atendendo na casa da minha mãe. E ainda atendo lá. Tem ainda pacientes que eu atendo lá na casa da minha mãe. Porque as dificuldades chegaram também. Então, relaxa, as coisas vão brilhar para ti também. Um abraço, meu querido. Desculpa aí essa interrompida, mas meu coração falou mais alto. Nada, aí eu precisava fazer uma chamada para o pessoal aí, para os terapeutas, de uma forma geral. Não desistam, a gente precisa de vocês. Nós precisamos de vocês, o mundo precisa de vocês. Então continua que vai dar certo sim, já deu. Excelente, Marcão. Que aula, hein? Gente, Marcão, olha, vou te convidar ao vivo, já para ficar gravado, quando você tiver o livro, tiver algum projeto, novidades, tá mais que convidado. Aqui, coração aberto, a casa aberta. Excelente, meu amigo. Obrigado pelas palavras, me motivou. Obrigado, eu, querido.
tocou no meu coração, me motivou, me incentivou, e eu tenho certeza que também conectou com as pessoas que estão nos assistindo, a nossa audiência. Muito obrigado, continue o excelente trabalho. Tamo junto, um abraço aí na família, amigo. Tamo junto. Valeu, meu querido. Um abração a todos aí. Obrigado mais uma vez. Tchau, gente. E aí, pessoal? Excelente, né? Incrível. Incrível, né? Como esse espaço de podcast, ele proporciona pra gente também, que está aqui conversando, entrevistando, também momentos de reflexão, momentos de ânimo, de força, de troca. E isso é o que dá o fôlego para a gente, né, continuar. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo também tirou muito proveito. Então, deixe seu joinha, deixe seu gostei. Lembrando que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os contatos do Marcos. A gente vai deixar o telefone, vai deixar os contatos para você poder entrar em contato com ele, seja no Instagram, seja da clínica. A gente vai deixar tudo aqui direitinho para vocês poderem entrar em contato com ele. Tá certo, pessoal? E, sem mais delongas, clica no link também, se inscreve no grupo do nosso programa Desperte a Sua Personalidade. Você ter lá o seu desenvolvimento emocional. Em breve a gente vai estar abrindo novas vagas. Em breve vamos estar abrindo novas vagas. Então entra no grupo para você não perder nada. E como eu sempre digo, lembre-se, cuide-se, porque você também é importante. Um beijo no coração, fique firme, fique forte. Nos vemos em breve.